Olá, vamos começar hoje com as especificidades da regência verbal, dando continuidade ao nosso último módulo. Muito bem, aqui nós temos um quadro com alguns verbos específicos que merecem uma atenção especial com relação à sua regência. Não só pela variedade de regência, podem ter regência dupla, podem ter regências distintas, como nós vimos anteriormente, mas pelos próprios significados. Em algumas situações, esses verbos vão funcionar com uma denominação, em outras situações vão funcionar com outra denominação. E isso vai variar a regência que será usada para empregá-los. Vejamos aí. Começamos com o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele pode ter dois significados. Ele pode funcionar como respirar e ele pode querer dizer desejar, pretender. Se ele for dito no sentido de respirar, ele não pede preposição. Então, nós dizemos que eles aspiravam o ar, ele aspirava o perfume, como se ele sentisse, como se ele respirasse. A regência é direta. Mas se nós dissermos o verbo aspirar no sentido de desejar, de almejar, aí o verbo aspirar vai pedir uma preposição. Ele aspirava a um bom emprego, ele aspirava a um bom cargo. Então, nós temos aí a preposição a. Observar sempre o sentido que o verbo tem, para que a gente faça o emprego da regência correta. Outro verbo peculiar na nossa língua é o verbo assistir. O verbo assistir tem três sentidos diferentes. Significa presenciar, ver, estar presente, como se eu assistisse a uma novela, eu assistisse a um filme, eu assistisse ao jogo. No sentido de acompanhar, o médico assiste o doente. E no sentido de morar, de residir. Eu assisto em Belo Horizonte, eu assisto em Rio Pomba, eu assisto no Rio de Janeiro. Então vejamos aí, se ele significar presenciar, ver, estar presente, ele pede a preposição a. Então, eu assisti a um filme russo, assisti a um filme. Se ele tiver no sentido de dar assistência, eu assisti o doente, o médico assistiu o doente, ele não pede preposição. E se ele estiver no sentido de morar, ele pede a preposição em. Ela assiste em Santos. Então, a gente deve observar qual o significado do verbo assistir para que a gente possa empregar a regência correta. Outro verbo que merece a nossa atenção é o verbo chamar. O verbo chamar, ele tem três situações. O verbo chamar no sentido de simplesmente convocar, o verbo chamar no sentido de invocar, de chamar, de implorar a presença, e o verbo chamar no sentido de denominar. Eu o chamo de bobo, por exemplo. Então, nós vamos observar aqui. Se for no sentido de convocar, ele é direto. A regência não pede preposição. Chamem a polícia, chamem o bombeiro. Se ele for no sentido de invocar, de implorar a presença, ele pede a preposição por. Então, o pai chamava pela filha. Eu chamo pela sua ajuda. E se for no sentido de denominar, de você dar nome, você utiliza a preposição de. Chamava-lhe de nécio, de bobo. Então, nesse caso, nós também observamos os três sentidos do verbo chamar. Informar. O verbo informar, ele só tem um sentido, que é dar notícias, esclarecer, mas ele tem duas regências. Ele pode ser dito numa regência direta, os jornais informam o público, como na regência indireta, a secretária informou ao aluno. Portanto, o verbo informar nos permite a regência dupla. Aqui um verbo interessante, o verbo chegar e o verbo ir. É muito comum nós observarmos o falante da língua portuguesa dizer assim, olha, você vai na missa? Você vai no banheiro? Acontece que quem vai a algum lugar, não vai em algum lugar. Então, eu nunca vou
na missa. Eu vou à missa. Eu nunca vou no banheiro, eu vou ao banheiro. Então, nós vamos observar que tanto o verbo chegar quanto o verbo ir pedem a preposição a e não a preposição em. Então, eu cheguei ao cinema, eu vou ao cinema, eu fui à missa, eu fui ao show e não eu vou no show. A mesma coisa com o verbo chegar. Eu cheguei a Paris, eu cheguei a Belo Horizonte. É um verbo que também pede a preposição a, ok? Verbo esquecer e o verbo lembrar. Esses dois verbos têm uma situação específica. Eles nos permitem escrever com a preposição e sem a preposição. Vejamos aqui. Se o verbo for reflexivo, o que é reflexivo? Por exemplo, eu esqueci o livro. Mas se eu utilizar o pronome e disser eu me esqueci do livro. Se eu não tiver, se o verbo não for pronominal, não for reflexivo, eu vou utilizar a regência direta. Se o verbo for pronominal, eu vou utilizar a preposição. Então, eu esqueci o seu nome. Eu me esqueci do seu nome, ok? A mesma coisa para o verbo lembrar. Essa situação também serve para o verbo lembrar. Eu lembrei o seu nome. Eu me lembrei do seu nome, certo? Então, essa é a situação do verbo lembrar e esquecer. Vamos ver aqui. Esqueci o nome dele. Esqueci-me do nome dele. Lembrei o nome dele. Lembrei-me do nome dele, ok? Então, sempre observarem se o verbo apresenta o pronome. E aí nós vamos utilizar. O verbo morar e residir. Eles exigem a preposição em. Então, eu moro em São Paulo, resido em Jundiaí. Certo? Sempre morar e residir exige a preposição em. O verbo obedecer e desobedecer. Sempre pedem a preposição a. Você obedece a alguém ou a alguma coisa. Você desobedece a alguém ou a alguma coisa. Eu obedeço às leis de trânsito. Eu desobedeço às leis de trânsito. Eu desobedeci ao guarda. Eu obedeci ao guarda. Sempre com a preposição a. Aqui nós temos outros verbos interessantes e o primeiro deles é o pagar e perdoar. São verbos que você tem que observar quando o objeto é coisa ou quando o objeto é pessoa. O que vem a ser o objeto? O que vem depois do verbo, certo? Se o objeto é coisa, ele é direto. Eu paguei a conta. Eu paguei o quê? A conta, certo? Agora, se o objeto é pessoa, ele é indireto. Eu paguei ao João. Então, se o objeto é coisa, ele vai direto. Se o objeto é pessoa, ele tem a preposição a. Eu perdoei a ofensa. Eu perdoei ao amigo. Observar sempre essa peculiaridade do verbo pagar e perdoar. O verbo preferir. É muito comum as pessoas dizerem, eu prefiro isso do que aquilo. Mas o verbo preferir, ele não tem essa construção. Eu sempre prefiro uma coisa à outra. Eu prefiro o vermelho ao amarelo. Eu prefiro ficar a sair. Eu prefiro rir a chorar. Nunca do que, certo? Então vamos lá. Prefiro o amor à guerra. Prefiro a alegria à dor. O verbo querer, sempre que for no desejo, no sentido de desejar, ele é direto. Eu quero o disco. Mas se for no sentido de querer bem, eu quero bem aos meus amigos. O verbo visar. O verbo visar, ele tem duas situações.
Uma no sentido de ver, de mirar, e outra no sentido de desejar, de almejar. Se for no sentido de ver, ele tem a sua construção direta. Eu viso o alvo. Eu viso o seu coração, certo? Agora, se for no sentido de almejar, de querer, você tem que usar uma preposição, a preposição a. Ele visava a uma posição melhor na empresa. Portanto, o verbo visar também é um verbo que apresenta essa peculiaridade. Aqui, a observação que nós vimos com o verbo esquecer e o verbo lembrar, novamente de uma maneira mais clara. Quando o verbo é pronominal, ele apresenta o pronome, ele pede a preposição. Olha lá, não me lembro da letra. Se ele não tiver pronome, não lembro a letra. Ele não pede a preposição. Vamos ver aqui. Uma outra situação interessante de conhecermos é o verbo pedir, né? O verbo pedir, ele pede a preposição para somente quando for no sentido de pedir licença. Então eu digo, ele pediu para entrar. Mas em outra situação qualquer, ele pediu que vocês ficassem. Ele pediu que você ajudasse, ok? Ou ele pediu a sua ajuda, ou ele pediu que você ajudasse. E não ele pediu para você ajudar. O pedir para é somente quando você pede licença para alguma coisa. Bom, hoje nós terminamos a nossa regência verbal. Eu espero que vocês tenham entendido e que sirva de ajuda para vocês no emprego da língua portuguesa. Até lá!